Mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala: apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto que animal é esse, e você responde: é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. Em um outro trecho, ela fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Juliane Salles, e eu vou trazer hoje aqui minha opinião sobre a notícia que está em todos os lugares, a prisão do humorista Léo Lins. Isso mesmo, ele foi condenado a 8 anos de prisão por fazer as suas piadas. Bom, a minha opinião é o seguinte: Léo Lins é conhecido por fazer humor ácido, que falam piadas que zoam com as outras pessoas, com as condições físicas de outras pessoas, o antigo bullying também, né? Então, eu posso dizer que eu não consumiria. Eu não iria no show dele, gosto dele como pessoa, assim como o Danilo Gentili, né? São pessoas bacanas, são caras extremamente inteligentes para a maioria das coisas, né? Mas no caso do Léo Lins, acho que não é tão inteligente para fazer piada. Como ele é inteligente, ele poderia sim fazer piadas muito mais bacanas do que ter que zoar com as condições físicas ou psicológicas de uma pessoa para fazer a outra rir. Mas se existe público para isso, ele que pudesse trabalhar disso. O que eu acho que a diferença é: quem não quer consumir, não consuma, não vá. Assim como eu não iria, eu não levaria ninguém da minha família para assistir. Nem pagaria para ir ver, e nem se eu ganhasse. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada no palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada, eu estou em casa com meus gatos. Aqui é a pessoa, Leonardo de Lima Borges Lins, e não o comediante Léo Lins, uma persona cômica, criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas, e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista no palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética. E, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Isso não é uma opinião minha, isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome respeitado na área nos Estados Unidos e no mundo. O ingresso gratuito eu também não iria, entendeu? Mas acompanho ele no YouTube, e sem ser vídeo de palco, né, fazendo as piadas dele, sendo os vídeos de opiniões, eu gosto dele. Então, como ele mesmo disse, né, que o Leonardo é um e o Léo Lins, que é o humorista, é outro. Ele mostra até uma roupa que, quando ele está no teatro, é um palco, e aquilo é um personagem onde ele está encenando. Porém, quando se trata do stand-up, as pessoas não são vistas como atores de teatro, né? Então, senão ele poderia comparar assim: então vamos ter que prender as pessoas que fazem séries, que fazem filmes e novelas, né, quando eles são vilões. Mas é um pouco diferente, porque lá é humor de cara limpa, a pessoa troca a roupa, mas você não está... embora a novela também, o filme, muitos, né, não são personagens vestidos assim, são a cara é limpa do mesmo jeito, né? Então fica muito próximo a linha do ator e do comediante stand-up, mas tem algo que os difere. Então, por isso eles são julgados não como atores, não como se estivesse atuando, mas como se estivesse dando a sua própria opinião. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala: você matou? Ele diz: não. Ela vai na Wikipedia: pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Isso mesmo, a Wikipedia tem um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show. Também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up, comedy, obra teatral, ficção. Você está entrando em um teatro. Está em um canal do humorista Léo Lins. Mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo, quer no máximo convencê-lo da sua própria verdade. Isso
pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Fica um pouco difícil, né? Até para quem tá julgando. Porém, o que eu acho é o seguinte, deveria processo? Acho que não, mas se fosse como uma pequena forma de puni-lo, sim, processo, pagamento de multa, serviço social, por exagerar, por ele não medir as consequências das suas falas. Ou seja, ele sabia o que poderia provocar, o que poderia vir falando essas coisas. Agora, cadeia, prisão, já é demais. Principalmente no nosso país, né? Falo aqui do Brasil, onde temos presidente descondenado, que foi provado, né, vários crimes e foi descondenado e continuou, a inativa continua, até ganhou de novo, né, já tinha sido presidente outras vezes, pra quem não sabe, mas acredito que quem assiste aqui do Brasil sabe. Muitas outras coisas como tráfico, né, quem de nós não sabemos que em vários bairros de todas as cidades do Brasil rola solto e pessoas soltas, assim como muitas outras coisas. Então, acredito eu que se a pessoa está fazendo isso num local apropriado para isso, né, num teatro, para stand-up, e quem pagou para ir é porque sabe o tipo de piada, de besteirol que vai rolar, e poderia muito bem não ir se não quisesse, né, é opcional, assim como se fosse uma casa, né, uma casa das primas, como diz, né, para não falar a palavra aqui. A pessoa, o homem vai lá consumir aquele tipo de conteúdo porque ele quer, ele não é obrigado. Então, a pessoa vai ser penalizada por isso? Por vender o próprio corpo? Talvez você me diga assim, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, e o que ele falou não é piada. Você pode deixar aqui nos comentários, como eu já vi pessoas dizendo, não, mas o que ele falou é muito sério, é muito grave, não é piada. Realmente, também acho. Tanto que eu não iria rir de uma coisa dessa. Mas eu defendo é o que? A liberdade de expressão. A gente não pode calar as pessoas de falar, entendeu? Porque ele não praticou o ato. Ele só falou, colocando como piada, que pra ele é piada. Pra nós, a gente acha muito sem graça, né? E sem graça e duvidosa, então é só a gente não consumir. Mas se fosse num país onde tudo roda tudo certinho, bonitinho, ainda tudo bem. Mas como aqui é tudo oba-oba, então fica muito sem sentido uma pessoa que já foi condenada, descondenado virar presidente, e isso que eu tô falando só dele, né, mas muitas outras coisas, deputados e tal, e uma pessoa que tá trabalhando de falar bobagem, ser preso a 8 anos, ser condenado a 8 anos de prisão. Então, eu acho demais para um país como o nosso. Se fosse um país que fizesse tudo certinho, realmente ele estaria sendo um criminoso de marca maior, talvez. Mas perto de tudo que acontece aqui, acredito que isso que ele fez não seja praticamente nada. Então, a minha opinião é essa. Que pegaram pesado sim, e digo mais, eu acredito que seja até uma forma de censura. Eles querem fazer cortina de fumaça para que a gente não preste atenção nas outras coisas que está acontecendo no Brasil, assim como aquele rombo gigantesco de bilhões no INSS, e também como um cala-boca no resto da sociedade. Não a outros humoristas, mas um cala-boca à sociedade mesmo, no tipo, olha, prestem bem atenção, se ele, que é famoso e é rico, está recebendo essa punição, imagine vocês, pobres coitados, se vocês ficarem falando o que querem, à torta direito, o que pode acontecer com vocês. Então, acredito que a mensagem que foi dada por quem o condenou seja essa. Mas eu quero saber também a sua opinião. Aqui o nosso debate não termina quando acaba o vídeo. Eu gosto de continuar aqui nos comentários. Então eu peço que você deixe o seu comentário com a sua opinião sobre esse assunto. E eu vou ter o maior prazer em te responder. E também não deixe de ver o outro vídeo, o qual eu estou reagindo a um depoimento da senhora Irene Alves, que foi uma franqueada da Cacau Show por 10 anos, teve 6 lojas e teve sua vida e o seu patrimônio destruídos por essa marca, segundo ela, né? No seu depoimento. E não deixe de assistir esse vídeo que também está muito impactante, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo para que a gente possa continuar crescendo. Muito obrigada pelos 70 inscritos, já que é um canal tão novinho, né? E que a gente possa continuar crescendo essa comunidade, pensando juntos, conversando, expondo as nossas opiniões de forma clara, sincera e respeitosa, principalmente, né? Porque estamos aqui para analisar, para pensar juntos, para conversar sobre os assuntos e não para nos atacar, não é verdade? Então, é isso que eu espero desse canal, onde eu possa ser eu mesma, conversar com vocês numa boa e vocês interagir comigo também numa boa sobre qualquer assunto. Então, beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau. A corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Mas isso era para ser a regra, não a exceção. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo,
vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. Durante o meu julgamento, em certo momento, o promotor de justiça me pergunta: você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria dentro da minoria? E aí eu respondi: mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Você está me dizendo então que essa minoria é tão pequena que não merece respeito? Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Isso, se é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, haviam mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito. Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso, ou piadas de corrupção, e aí estavam rindo, quando viram, roubaram. A culpa não é deles, a culpa é do riso. Aliás, criticam também pessoas que riem de determinadas piadas. Como é que pode rir disso? Olha, diferentes pessoas têm diferentes sensos de humor. Mas não, como é que tá rindo? Por que tá rindo? Quando a gente ri, nós liberamos endorfina, dopamina, neurotransmissores que fazem você se sentir bem. Eu não vejo problema nisso. Eu acho mais problemático quando, ao ouvir uma piada, a pessoa, ao invés de rir, reage com ódio. Como fizeram na França, ao invadir o prédio dos cartunistas e metralharam todos. Como fizeram no Afeganistão, onde sequestraram e executaram um comediante por causa de piada. Ou até em violências menores, como no caso do Will Smith, que deu um tapa na cara do comediante Chris Rock. Situação semelhante eu vivi aqui em São Paulo, parado na rua, tomei um soco na cabeça pelas costas. Tem vários exemplos de agressão de pessoas que se irritam com a piada, mas não que riem com a piada. E ainda assim invertem essa lógica para fazer parecer que as pessoas que riem de determinadas piadas têm grande chance de cometer atos de ódio e de preconceito. Eu não vou ser hipócrita. Você pode falar, pô, mas então você quer afirmar que jamais alguém pode ouvir uma piada e ter uma atitude de agressão física ou psicológica? Eu não tenho como afirmar, mas se a pessoa fizer isso, que ela responda pelo crime que ela cometeu. Eu não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. Fazer isso e proibir o jogo vai impedir milhões de pessoas de se divertirem por causa de um idiota. E é isso que nós estamos fazendo, nivelando a sociedade pelo idiota. Concordar com sentenças como essa é assinar um atestado que nós somos adultos infantiloides, sem a menor capacidade de discernir o que é bom ou ruim para nós, e precisamos de um Estado falando do que você pode rir, o que você pode ouvir, o que você vai poder comer, o que você pode falar, e até um dia, o que você pode pensar. Por isso, eu agradeço muito a todos vocês que estão me apoiando. Agradeço aos colegas, familiares, aos humoristas, juristas, jornalistas. Eu recebi milhares de mensagens. Confesso que foi acima da minha expectativa as pessoas que estão se posicionando a meu favor. E claro, a vocês, as milhões de pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu sempre falo que vocês são muito importantes para mim e me dão força para continuar seguindo em frente. Muitas das vezes recebo mensagens que se tornam até mais pessoais, de pessoas falando que minhas piadas ajudaram a superar uma depressão, a perda de um ente querido, a superar uma enfermidade, como no caso de um rapaz que entrou em contato se voluntariando para depor a meu favor, porque ele disse que eu ajudei a salvar a vida dele e tatuou o símbolo do meu show em um corte que ele tem no pulso. Ainda bem que eu não estava preso, proibido de contar piadas nessa época. Eu agradeço muito. Mensagens como essa são muito gratificantes. Como eu sempre falo, a melhor piada do mundo sem alguém para rir não tem graça. A comédia é feita para o próximo. Por isso eu espero retribuir tudo isso em risadas. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo, até porque se rir virou crime, o silêncio virou regra.